Bom dia, turma. A gente vai falar sobre o bioma Amazônia, certo? O bioma Amazônia é considerado o bioma brasileiro, o maior bioma brasileiro e a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O bioma Amazônia corresponde a quase metade do território nacional. Então você vê que ele é muito extenso, né? Ele é muito grande. Abrange os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Vocês observam que o Maranhão também faz parte do bioma Amazônia. Não é todo, mas uma parte do Maranhão. O clima dessa região é quente e úmido e sua densa vegetação é caracterizada pela floresta amazônica como árvore de grande porte, certo? A fauna e a flora. A fauna e a flora. Os principais representantes da fauna são onça pintada, boto cor-de-rosa, arara azul, capivara, tatu e cobra, como a cascavel e a jararaca. A flora é constituída por aproximadamente 30 mil espécies, das quase 100 mil existentes na América Latina. Entre as espécies de planta mais conhecidas, destaca-se a Vitória regia, que é aquela planta que fica, parece uma flor dentro d'água, certo? Característica dos igapés. A hidrografia. O bioma amazônico compreende uma região que abrange a maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia amazônica que detém 20% da água doce do planeta, então lá tem muita água doce, né? 20% da água doce do planeta é muita coisa. O rio Amazônia é o principal e maior em volume de água do mundo, recebendo vários afluentes. Então, por isso que a Amazônia é importante, observe. Ele é extensão maior, ele tem 20% da água doce do mundo, né? E ele tem o maior rio com o maior volume de água do mundo, tendo vários afluentes. Afluente quer dizer que ele tem vários, como se fosse desvio, outros rios que chegam nele, né? O clima compreende uma região de clima quente e úmido, apresentando umidade de ar elevada durante todo o ano. O índice pluviométrico também é elevado, sendo mais de 2.000 milímetros de chuvas provenientes da própria floresta amazônica. Então, sempre chove por causa do índice pluviométrico, isso por causa da grande quantidade de florestas. A vegetação. A vegetação do bioma amazônico divide-se em mata de terra firme, mata de várzea, mata de igapó. As matas de terra firme compreendem os estratos mais altos, onde tem as plantas mais altas, portanto não são inundadas. As matas de várzea representam áreas inundadas durante algum período do ano. Já as matas de igapó constituem os estratos mais baixos da vegetação e apresentam-se inundadas praticamente durante o ano todo. O solo. O solo da Amazônia é arenoso e apresenta uma camada de humus, resultante da deposição de floras, frutos e restos de animais. Humus é como se fosse um adubo, né? Porque como tem muita planta, cai muitas flores, né? Frutos e restos de animais. Então, tem uma camada muito grande de humus. Apesar disso, cerca de 15% do território pode ser considerado fértil para práticas agrícolas. Aí um exemplo da floresta amazônica, é uma foto tirada de cima, você vê uma grande quantidade de água, uma grande florestas, né, de árvores altas. E vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre o cerrado, que é o cerrado. O cerrado é considerado o segundo maior bioma, porque o primeiro é a Amazônia, né, da América Latina e do Brasil, conhecido como a savana brasileira. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomia, em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Ao norte se limita com os biomas da Amazônia, a leste ao do Nordeste, com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal
e ao sul com a Mata Atlântica. Então, ele está ligado praticamente a todos os biomas brasileiros. A fauna e a flora. O Cerrado possui uma grande variedade biológica, apresenta cerca de 837 espécies de aves, 185 espécies de répteis, 195 espécies de mamíferos e 150 anfíbios. Os principais representantes da fauna no Cerrado são tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará, onça-parda, veado campeiro, entre outros. Apesar da grande variedade, a fauna do Cerrado não é totalmente conhecida, principalmente em relação ao grupo de invertebrados. Em relação à flora, os estudos estimam que cerca de 10.000 espécies de vegetais que já passaram por identificação. Muitas espécies são usadas para fins medicinais e para alimentação. São representantes da flora do Cerrado ipê, cangaia, antingo, jatobá, pequi, babartião, entre outros. A hidrografia. O Cerrado abriga nascentes dos principais rios brasileiros. Compreende, segundo o IBGE, 9 das 12 bacias hidrográficas existentes no Brasil. Além de abrigar tantas bacias hidrográficas, o Cerrado localiza-se na região em que existem grandes aquíferos, como o Guarani e o Babuí. Por isso, esse bioma é considerado berço das águas. O clima do bioma cerrado é predominante tropical saxonal, apresentando duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Maranhão está nesse clima, no cerrado, né? O período de seca tem início no mês de maio e termina no mês de setembro. Já o período chuvoso inicia-se em outubro e finaliza em abril. A média pluviométrica é de 150 milímetros e a temperatura média anual é de 22 graus, variando ao longo desses períodos. A vegetação. O Cerrado apresenta a vegetação distribuída em formação savônica, formação florestas e formação campestre. As espécies variam entre plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós, distribuindo-se entre estratos lenhoso e estrato herbáceo. Além das árvores de tronco tortuoso, que pode apresentar até 20 metros, não a gente tem altos grandes, há também os cactos e orquídeas no cerrado, que são plantas bem pequenas. A vegetação desse bioma apresenta tonalidade de verde, amarelos e tons amarronzados, ocasionado pela descolorização causada pela incidência do sol. Então, no cerrado a gente tem muito sol, então muda muito, né? Os solos do cerrado são antigos, períodos terciários e caracterizados principalmente pela profundidade de drenagem. São bastante porosos e permeáveis, propiciam um processo de lixiviação, processo evoroso provocado a partir da lavagem da camada da superfície do solo. Apresenta cores avermelhadas e divide-se em latoso e podioso. Os latososos são avermelhados, pois possuem acidez e são pobres em nutrientes. Já os podosólicos ou argilosos apresentam coloração mais escura e são propícios a sofrer processo de erosivos. Aí é um exemplo do cerrado, certo? Com árvores, né? Ó. Árvores não muito altas, com capim, né? Então, é um exemplo do cerrado, certo? Então, a gente viu o cerrado e a gente viu a Amazônia. Agora, a gente vai voltar bem aqui. Então, voltando para o mapa, a gente viu que o bioma Amazônia e o cerrado. O maior e o segundo maior, certo? Observe que o Maranhão, ele faz parte. Ele tem a Amazônia pega um pedacinho dele, né? Que ele tá aqui. E ele é em grandes parte cerrado, né? Então, a gente viu o bioma Amazônia e o bioma cerrado. Na próxima aula, a gente vê o restante dos biomas. E até a próxima aula.